Nós faremos, irmãos, a leitura dos versículos 1 a 19. A leitura dos primeiros 9 versículos é para nos lembrar daquilo que vimos na semana passada, quando falamos sobre a graça soberana de Deus. Nós vamos ler esses versículos porque é uma história contínua, ou é uma história que começou ali no versículo 1 e prossegue a partir do versículo 1 até o final do capítulo, ou pelo menos de forma direta até o versículo de número 30. E nós estamos fracionando para que a gente consiga extrair o máximo possível de informações, o máximo possível de lições para a nossa vida. Falamos sobre a graça salvadora, ou a soberana graça de Deus. Hoje vamos falar sobre o Senhor soberano e seus servos submissos. O Senhor soberano e seus servos submissos. Eu lerei o texto, peço a você que acompanhe a leitura com atenção em sua Bíblia. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas,
e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. O Senhor soberano e seus servos submissos. Existe uma narrativa que eu já compartilhei com os irmãos aqui na igreja numa outra ocasião, mas eu pensando neste texto e tentando um episódio, uma verdade para dar início a essa mensagem, não me veio outra senão essa mesma. Então os irmãos que já ouviram se lembrarão desses fatos, e aqueles que não ouviram tomarão conhecimento. O pastor Ronaldo Lidório narra uma experiência marcante que teve na floresta amazônica há alguns anos. É uma história muito inspiradora. O texto diz que ele, chegado da África, onde realizou um trabalho maravilhoso, um trabalho extremamente frutífero para a glória do Senhor, ele estava começando a mapear a Amazônia para um trabalho missionário também, que graças a Deus tem se estendido muito e sido muito frutífero. E o texto diz que ele diz, que ele então, naquele momento, iria entrar pela selva, numa caminhada de muitos dias, para a qual contratou um guia, intérprete, à procura de 3 tribos indígenas, até então conhecidas como tribos inalcançadas pelo Evangelho, tribos que ainda não haviam sido evangelizadas. E ele então, depois de ter andado muito tempo, 2 dias, se eu não estou enganado, numa canoa no rio, pegou ali, a partir de um ponto, para entrar na selva, 4 dias de caminhada. Ele e o seu guia intérprete. E ele foi entrando, uma longa caminhada dentro da selva. E depois, então, de 4 dias, eles chegaram ao limite da primeira dessas tribos. E quando eles se aproximaram, ele e o homem que o guiava, eles foram recebidos amistosamente ou amigavelmente pela tribo. E ali ele foi se aproximando, cumprimentou alguns que estavam ali limpando a aldeia. E começou uma conversa, mas não foi muito, a conversa não foi muito adiante, porque eles estavam bem compenetrados naquilo que faziam, mas foram amistosos. E ele ficou ali então parado, os índios disseram que eles poderiam ficar ali sem problema algum, e eles ficaram ali parados uma meia hora, e depois de um tempo, ele abordou novamente um dos índios que limpava a aldeia, por meio do intérprete, que perguntou para o índio: o que é que vocês estão fazendo? E aquele índio respondeu: nós estamos preparando a aldeia para o culto de hoje à noite. Ele disse que levou um susto quando aquele índio respondeu assim, porque ele é um estudioso, ele é um antropólogo renomado, além de ser pastor, um servo de Deus. E ele havia estudado, e nos seus estudos, nos seus levantamentos, ele sabia que eram tribos inalcançadas. Nenhum missionário havia chegado lá, nenhuma agência missionária havia alcançado aquelas tribos. Então, ele perguntou mais uma vez por meio do intérprete: olha, mas como assim? Vocês terão um culto hoje à noite? E a resposta foi: sim, teremos um culto. Mas vocês são crentes? E o índio perguntou: nós somos, você não é não? E ali, ele continuando aquele diálogo, ele perguntou mais uma vez: mas que tribo, que agência missionária alcançou vocês? Que missionário veio aqui pregar o evangelho para vocês? E a resposta foi a seguinte: olha, nós não entendemos muito bem disso que você está falando aí não.
Mas tem um homem, um ribeirinho, chamado Seu João. Ele é pescador. Ele mora logo ali embaixo, numa flutuante. E foi ele que falou de Jesus para a gente. E ele conta então que ele foi à procura desse Seu João. Ele participou depois do culto, que aconteceu à noite, mas ele foi conversar com o Seu João. Ele disse que ele desceu, então, chegou um pouco abaixo, naquela flutuante, que é uma casa feita, um casebre de madeira feita sobre toras de madeira que flutuam. E se o rio sobe, a casa sobe, se a maré baixa, a casa baixa também. E ele chegou lá, disse que olhou pela janela, numa casa de cerca de 4 por 3 metros, e ele viu lá dentro 4 redes penduradas, redes já gastas pelo uso, poídas. Ele viu uma cadeira quebrada a um canto e uma panela grande, e um homem assentado no chão, lendo uma Bíblia com aparente dificuldade, colocando o seu dedo em cada palavra que era lida. E ele disse que então chamou o Seu João, e que ele se assustou com o chamado, e ele se apresentou: olha, Seu João, eu sou um missionário, e vim aqui para conhecer o Senhor. E antes de ele continuar falando, o Seu João: peraí, missionário. Ele foi, se levantou, abriu uma janela e gritou: Maria, Maria, venha correndo e traga os meninos, porque tem um missionário de verdade aqui na nossa casa. E ele disse que enquanto esperava a Maria chegar com os meninos, ele ali parado, olhando aquele homem, aquela situação, que ele foi se sentindo constrangido, porque ele estava ali enviado por uma missão. Ele tinha uma passagem aérea para voltar, tinha um guia pago para o conduzir, com equipamentos sofisticados, GPS, mochila, botas preparadas ou específicas para andar no mato. E aquele homem simples ali dentro, naquela simplicidade toda. E ele disse: olha, o missionário de verdade está aqui. Ele falou: Seu João, missionário é o Senhor. E ele conversando ali com o Seu João, enquanto a Maria chegava, e ele perguntou a história do Seu João, e o Seu João disse: olha, eu sou um crente da Igreja Assembleia de Deus. Eu ouvi certa vez, numa conferência, um pastor dizendo que nós que somos crentes, devemos pregar a palavra a outras pessoas. Devemos compartilhar aquilo que nos alcançou, para que outros conheçam a verdade. E eu morava em determinado lugar. Eu sou pescador, e lá onde eu estava, o rio estava muito sem peixe. E eu resolvi então mudar de lugar para ver se eu ia para um outro lugar onde houvesse mais peixe. Então o Ronaldo Lidório, pastor, missionário, se dirigiu para ele e falou: ô, Seu João, o senhor veio para cá então? E como é que é? Esse rio aqui tem mais peixes? E ele respondeu para o Ronaldo Lidório: olha, na verdade esse rio quase não tem peixe, mas desde que eu cheguei aqui, para a glória de Deus, eu plantei 6 igrejas. 6 igrejas, 2 em cada tribo. Aí nesse momento então a Maria chega com os 4 filhos, de 7 a 14 anos, e quando ele olha para aqueles filhos, ele diz que sentiu o coração apertado ao ver aqueles meninos, aquelas crianças ali, no meio do mato, no meio da floresta, sem médico, sem escola, sem nada. E ela chegou, ficou por ali, e ele disse que começou assim, quando teve oportunidade, né, ele se dirigiu ao Seu João de forma mais discreta, para que a esposa não ouvisse, nem os filhos ouvissem. E ele falou para o Seu João: Seu João, mas o senhor está aqui com os seus filhos, nesse lugar? Aqui não tem nada para eles, Seu João. E o Seu João
se dirigiu para o Ronaldo Lidório e disse: olha, eu estou construindo uma herança para eles. E que ele ficou intrigado, olhou para aquele lugar, a cadeira quebrada, uma canoa que estava ali quase afundando, as redes puídas. Ele olhou e falou: seu João, o senhor está construindo uma herança para eles? Como assim? E ele respondeu então ao missionário Ronaldo Lidório: eles estão vendo o que Deus pode fazer. E isso ninguém nunca mais tirará deles. Eles estão vendo o que Deus pode fazer. E isso ninguém nunca mais tirará deles. O Ronaldo Lidório então disse que no restante da viagem dele, e ele conheceu então, ele participou daquele culto, conheceu as outras duas tribos, duas igrejas em cada tribo. Ele disse que a oração dele foi a seguinte: Senhor, me faça como o seu João. Me dê um coração como o do seu João. Um coração com o mesmo amor. Um coração com o mesmo altruísmo. Um coração com a mesma paixão pelo Senhor Jesus Cristo. Que não olha para o lado. Que não tenha interesse pessoal. Que não busque segurança. Que não busque realização, mas que ame a Cristo profundamente, acima de todas as coisas. E ele conta então, por fim, que ao sair da mata, ele enviou e-mails aos seus amigos que trabalhavam com ele no processamento dos dados e disse para eles o seguinte: olha, sabe aquelas 3 tribos marcadas como inalcançadas? E eles responderam: sim, aquelas 3 marcadas de vermelho, está aqui no mapa. Pode tirar o vermelho, elas não são inalcançadas, elas já foram alcançadas. E eles perguntaram então: mas quem que alcançou essas tribos? Que agência missionária, que missionário as alcançou? E ele respondeu: não foi agência missionária, não foi missionário institucionalizado, né, por assim dizer, profissional, foi o seu João. O seu João alcançou para Jesus essas 3 tribos. Irmãos, hoje vamos conhecer alguém, de certa forma, semelhante ao seu João. Hoje vamos conhecer um homem que me fez lembrar do seu João. Os versículos iniciais de Atos 9, versículos 1 a 9, nos mostram Saulo sendo alcançado pela graça soberana de Deus. E finalizamos na semana passada dizendo que muitos pensamentos, muito certamente, estavam passando pela mente de Saulo. 3 dias, onde ele nem conseguiu comer, tal o acelerado de sua mente, tal a perturbação que estava no seu coração. Nesses 3 dias ele jejuou, ele orou ininterruptamente ao Senhor. Pensamentos, quem sabe, da seguinte natureza: eu perseguia aqueles que eu achava que estavam contrários a Deus. Agora sei que eu é que estava contrário a Deus. Eu dava o meu consentimento, o meu voto pela morte deles. E eu é que merecia a morte. Mas Deus me perdoou. O Senhor me chamou. O que é que eu fiz contra tantos servos fiéis de Deus, ou fiéis a Deus?
mas ele me perdoou. Que amor é esse? Que amor é esse? A partir do versículo de número 10, o texto fala que havia em Damasco, Saulo terminou de chegar, entrou humilhado, cabeça baixa, mãos dadas, sendo conduzido. Aquele que pensava que entraria desbravando como um herói, como um guerreiro, ele entrou quebrantado. E o Senhor disse para ele, olha, entre lá na cidade, te dirão o que te convém fazer. E assim ele fez. E o texto então apresenta que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ananias. Me faz lembrar lá do livro de Daniel, quando fala dos 3 amigos de Daniel que tiveram seus nomes mudados. Um deles era Ananias, que depois teve o seu nome mudado. Mas Ananias. Ananias significa, e o nome dele é muito sugestivo, Deus é ou tem se mostrado gracioso, Deus é ou tem se mostrado misericordioso. Esse é o significado do nome hebraico Ananias. Ananias, o texto em Atos, lá no capítulo 22, versículo 12, diz que era piedoso, conforme a lei. Era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha relacionamento com Deus, piedoso conforme a lei, e tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam em Damasco. Alguém que dava fruto, alguém que frutificava, alguém para quem as pessoas olhavam e diziam, como diziam a respeito de Eliseu, este homem que nós vemos é um santo homem de Deus, é um homem piedoso, é um homem de testemunho. Esse era Ananias, vivia em Damasco. A Bíblia vai falar muito pouco dele. Apenas neste texto que nós lemos, nunca mais a Bíblia vai falar deste homem. A Bíblia vai falar muito ainda deste Saulo. Saulo vai ter a sua vida contada em alguns aspectos, nos mínimos detalhes, mas Ananias não. É um daqueles homens cuja história é apresentada de relance e nos deixa uma vontade de conhecer mais. Uma vontade de entender mais, de saber mais. Piedoso, de bom testemunho. E o texto diz então que o Senhor se dirigiu a ele numa visão e disse, Ananias. E entre outras coisas, Ananias era sensível à voz de Deus, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Foi a resposta de Ananias. E o Senhor então prosseguiu e ordenou. É o Senhor soberano, estamos falando sobre o Senhor soberano e seus servos submissos. O Senhor é Senhor. O Senhor é aquele que tem autoridade. Os servos são súditos, aqueles que estão debaixo de autoridade. O versículo então de número 11 diz, então o Senhor lhe ordenou, ele era servo, dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Então foi a palavra que o Senhor Jesus dirigiu a Ananias. Ananias ouviu aquela palavra da boca do seu Senhor, numa visão, da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele era cristão, ele era convertido.
E aquela palavra lhe perturbou um pouco. Ananias, eu quero que você vá procurar um homem chamado Saulo. Não é qualquer Saulo. Saulo era um nome, de certa forma, comum. Ele diz, não é qualquer Saulo, é Saulo, apelidado de Tarso. Aí já fechou aqui, né? Aí já tem características mais específicas. Não era qualquer Saulo, era Saulo de Tarso. E quando se falava Saulo de Tarso, os cristãos sabiam de quem se tratava. Era o perseguidor, que muito jovem, se distinguiu como líder da perseguição contra o cristianismo. E que havia se dirigido a Damasco, de Jerusalém, uma viagem de cerca de 240 quilômetros, que durou uma semana aproximadamente, com uma escolta militar, com autorização judicial. Ele tinha o poder da lei, ele tinha o amparo da lei. Ele havia se dirigido àquela cidade para poder extraditar cristãos, aqueles que eram do caminho, para prendê-los, levá-los a blasfemar, e alguns deles, quem sabe, até a morte. Era esse Saulo, apelidado de Tarso, a quem o Senhor Jesus Cristo, glorificado e ressurreto, dirigiu a Ananias e disse, vai, Ananias, a esse homem. Ananias, meio perturbado, ouviu o que o Senhor lhe havia dito. O Senhor disse para ele, deu alguns detalhes, ele está na casa de Judas. Nós não sabemos quem é esse Judas, o texto não fala nada acerca de quem vem a ser esse Judas, se era um judeu convertido, se era um outro discípulo, se era um judeu não convertido, se era um dono de pousada. Não sabemos quem era esse Judas. O texto não fala, mas foi suficiente para que Ananias soubesse onde ele deveria ir. E o texto diz que Saulo estava orando, o Senhor falando para Ananias, ele está orando e na sua oração, ele viu, eu revelei isso para ele viu entrar um homem chamado Ananias, e esse homem impôs-lhe as mãos, e ele então recuperou a visão. Vai, Ananias. Ananias ficou preocupado. Antes de prosseguir, irmãos, eu quero só aqui pensar com vocês a respeito do que é que deveria ser o conteúdo da oração de Saulo nesses 3 dias. O que é que Saulo deveria estar orando de forma tão intensa, sem ter tempo nem para comer? Ora, o texto que conta a história de Saulo, como nós já lemos hoje, no início do culto, em 1 Timóteo, nos mostra que Saulo era um perseguidor, nós já falamos aqui também, mostra que Saulo, ele era blasfemo, mostra que ele era insolente, mas ele fazia isso na incredulidade, ele achava que estava agradando a Deus, ele achava que estava lutando pela causa de Deus, mas ele era tudo isso. John Stott sugere que muito possivelmente, nesses 3 dias, Saulo estivesse orando diante do Senhor pelo perdão dos seus pecados, mencionando diante de Deus todos os feitos de suas mãos, feitos os quais agora ele se envergonhava profundamente. Sugere que ele estivesse orando por sabedoria, já que toda a estrutura de sua vida havia caído por terra. Ele não sabia mais o que é que ele faria a partir dali. Qual seria o próximo passo dele? Ele não sabia.
Então, orando por sabedoria, orando por direção. Deus lhe deu esta visão, ele teve a visão. E o texto prossegue então dizendo no versículo 13, eu quero que você olhe comigo na sua Bíblia, no versículo de número 13, a perturbação de Ananias. Ananias, de forma submissa, como um servo, mas muito sincero, ele se dirigiu ao Senhor e disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Senhor, a fama dele é muito forte. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem. E eu sei, a notícia chegou até nós. A notícia chegou antes dele. Ele veio para aqui com autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele veio aqui com um propósito. E o propósito é perseguir a sua igreja, Senhor. O propósito é atrapalhar a nossa comunhão. O propósito é causar mal a cada um daqueles que professam o seu nome. Senhor, o Senhor quer que eu vá até ele. O Senhor quer que eu pregue ou que eu chegue e ore por ele. Irmãos, é interessante ressaltarmos que Ananias não manifestou rebeldia, Ananias não manifestou indisposição para obedecer ou outro tipo de atitude pecaminosa. A atitude de Ananias aqui é diferente, por exemplo, da atitude de Balaão, quando Deus falou para Balaão: Balaão, eu não quero que você vá com os emissários de Balaque, eu não quero que você vá com esses homens, porque aquilo que eles querem que você faça, eu não quero. Só que Balaão foi seduzido pelas ofertas, honras, um soldo, um pagamento alto que foi oferecido a Balaão. E Balaão então ficou com o coração partido e acabou indo. O seu desejo foi outro, era pecaminoso. Aquilo que estava no coração de Ananias era diferente também daquilo que esteve no coração de Jonas. Quando Deus falou: vai, Jonas, até Nínive e pregue a palavra a eles, mostre para eles que eu estou descontente com eles. E Jonas falou: quer saber? Eu não vou pregar nada. Eu vou fugir, que Deus destrua mesmo, que Deus extermine mesmo. O que estava no coração de Ananias era diferente. O Deus que sonda o coração viu isso. A preocupação, a perturbação no coração de Ananias era sincera. Ele não manifestou rebeldia, indisposição, mas falta de entendimento. Procurar Saulo, um cristão procurar Saulo, seria quase que suicídio. Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Submissivamente, de forma submissa, ele disse isso a Deus. Veja o versículo 15, o versículo 16. O Senhor lhe disse: vai. É isso mesmo, Ananias. Vai. Porque este, Saulo de Tarso, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor agiu como Senhor que é, como soberano que é, mas foi bondoso para com o seu servo fiel, foi bondoso para com o seu servo submisso. O Senhor lhe deu esclarecimentos. Deus age com paciência quando os seus servos submissos manifestam suas limitações, inquietações, perturbações. Deus age com paciência. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos limitados. Mas ele agiu como servos, como o Senhor soberano. Vai, Ananias, vai.
vai, ele é para mim instrumento escolhido, para levar a minha palavra diante de reis, de gentios e do povo de Israel. Eu tenho um plano para ele, eu o escolhi. Mas por que Saulo? É parte dos mistérios de Deus, é parte dos mistérios da graça. O fato é que Deus o havia escolhido e Ananias fazia parte desse plano. E o versículo 17 é maravilhoso, quando nos fala da obediência de Ananias e nos mostra o coração de Ananias. O versículo 17 diz assim: então Ananias foi. Ele tinha o que precisava, uma ordem divina, um esclarecimento pela bondade divina do Senhor soberano, que é bondoso e paciente para com os seus. Ele foi, ele entrou na casa de Judas, ele chegou diante de Saulo, que não via, estava cego, desde a visão que tivera há 3 dias, chegando em Damasco. Os seus olhos foram cegados pela luz. Ananias foi, entrou na casa, colocou suas mãos sobre Saulo e se dirigiu a ele dizendo: Saulo. E vejam a próxima palavra que Ananias usou: Saulo, irmão. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Irmãos, Ananias não pregou como Jonas, depois de ter sido jogado no mar, engolido por um peixe, vomitado na praia, convencido que ele era servo e tinha que obedecer o Senhor. Ele entrou em Nínive e pregando com indisposição, correndo pela cidade, querendo simplesmente se desincumbir de uma tarefa da qual ele não tinha como fugir. Ananias não fez isso. Eu creio que com um toque tão terno, que deve ter trazido calor para o corpo de Saulo, um toque amoroso, de alguém que chegou ali como enviado de Deus. Deus tem sido gracioso, Deus tem sido misericordioso, e de fato, através de Ananias, Deus mostrou essa misericórdia e essa graça. E ali ele colocou suas mãos sobre Saulo, e na oração ele começou dizendo: Ananias, Saulo, irmão. E ele prossegue: o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Se ele quisesse, ele poderia acrescentar também: e que te revelou que viria até a ti um homem chamado Ananias, e lhe colocaria as mãos e oraria por você. Mas ele não colocou esse detalhe. Ele apenas disse: o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias, então, cumpriu com amor e piedade o seu objetivo duplo: orar para que Saulo recuperasse a vista, voltasse a ver de novo, porém agora de forma adequada, a enxergar a realidade espiritual, recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo, receber mais da presença de Deus.
através da oração desse homem tão piedoso chamado Ananias. E o texto finaliza dizendo que imediatamente, diante da oração de Ananias, caíram dos olhos de Saulo como que umas escamas, e ele tornou a ver. Ele passou a ver naquele momento, imediatamente. Ali ele se levantou, e o texto nos diz que antes mesmo de ele se alimentar, ele foi batizado. Ele quis, o quanto antes, manifestar que agora a sua vida era diferente e que ele estava começando uma carreira na qual ele prosseguiria para conquistar aquilo para o que ele também havia sido conquistado por Cristo Jesus. Ele não esperou. Ele foi batizado. E o texto finaliza dizendo, e depois de ter se alimentado, depois de 3 dias em jejum e oração, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ele recuperou o seu vigor físico e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vejam, irmãos, agora ele estava em Damasco, ele permaneceu ali alguns dias, não perseguindo os discípulos, ele estava com os discípulos. Ele era agora parte dos seguidores de Cristo Jesus. Agora, ele tinha muitos irmãos. Agora, ele havia sido adotado, considerado fiel e designado para o ministério. A história não termina. Ela será interrompida por um pouco. Deus permitindo, continuaremos na semana que vem, para ver como que as coisas foram se sucedendo, como que as coisas foram acontecendo na vida deste homem. E tudo muito rápido, e tudo muito forte, muito intenso. Mas nós vamos então parar por aqui hoje, no versículo de número 19. E para finalizar, eu quero ressaltar 2 informações daquilo que nós já vimos. Apenas 2 rápidas informações. A primeira delas, nem sempre vamos entender tudo. Muitas vezes não entenderemos tudo. Muitas vezes, informações nos faltarão. Muitas vezes, esclarecimentos não serão dados de forma imediata. Muitas vezes, nós não teremos todo o plano em mãos. A semelhança do que Deus fez com Abraão quando disse: Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Por ora era essa a orientação. Era para sair, e era para ir para algum lugar que ele não sabia onde. Nem sempre vamos entender tudo, mas sempre devemos obedecer. Podemos fazer perguntas ao Senhor. Não quer dizer que Ele vá respondê-las todas. Pode ser que Ele use de bondade paciente e nos responda rapidamente, como fez com Ananias nessa situação específica. Pode ser que Ele diga para nós: meu filho, apenas obedeça. Por ora,
apenas obedeça. Assim como em outro momento ele fez com Abraão, quando disse para Abraão: Abraão, pega o seu filho, Isaque, seu único filho, a quem amas, e leva-o contigo para a terra de Moriá, para um dos montes que te mostrarei, e oferece-o em sacrifício. Ele foi. Abraão foi. Ele obedeceu. Mas Abraão sabia que Deus tinha um propósito com seu filho Isaque. Abraão sabia que Deus tinha promessas para ele de dar-lhe descendência numerosa através de Isaque. Ele não estava entendendo nada. Mas por que é que Deus está me pedindo isso? Por que é que Deus está fazendo isso? Por que é que isso está acontecendo? Eu não sei. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para mim. Eu sei que Deus tem promessas para mim. E eu confio nas promessas de Deus. Eu confio no que Ele tem para mim. Obediência. Ainda que seja para orar por alguém que queria te matar. Alguém que seja, ainda que seja para ir e fazer o bem, aquele que está ali justamente para te prejudicar. Nem sempre vamos entender tudo, mas sempre devemos obedecer. O que Deus espera dos seus servos é obediência. Pode ser que Ele nos dê maiores esclarecimentos, pode ser que não. Mas se nós sabemos o caminho, se nós sabemos o que é a obediência, o que Ele espera de nós, façamos o que Ele espera de nós. E entendamos que Ele é o Senhor soberano e que devemos ser servos submissos. Soberano é o Senhor, submisso é o servo. Em muitos momentos, nos dias de hoje, em algumas situações, ainda mesmo nos meios evangélicos, parece que está mudado. Parece que o Senhor é submisso e que o servo é soberano. Obediência. Obediência. Ainda que não entendamos, o Senhor espera de nós obediência. E uma segunda consideração final: pequenos detalhes fazem toda a diferença. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Meus irmãos, Ananias poderia ter chegado lá, ao invés assim de impor as mãos com carinho sobre Saulo, podia ter empurrado para lá Saulo, né? Aqui, ó, eu vim aqui, não queria vir, mas estou aqui, mas não queria. Ó, e recebe a sua visão e some daqui. Recebe a visão e tal, eu não queria estar aqui, falei com Deus que não queria, mas Deus quis, então tive que obedecer. Gente, a forma como se obedece faz diferença. Pequenos detalhes fazem diferença. Meu irmão, procure fazer mais do que o trivial. Procure fazer mais do que você sabe que você precisa fazer. E faça de forma diferenciada o que você faz, como que para o Senhor e não para homens. Obedeça ao Senhor de uma maneira especial, de todo o seu coração, com toda a sua força, alma, entendimento. Faça o que você precisa fazer com alegria. E fale para Deus: olha, Deus, é para o Senhor. Eu estou fazendo para o Senhor. E trate bem os envolvidos nessa obediência ao Senhor. Outros seres humanos que participarão disso. Faça além do trivial. Procure surpreender. Ananias não precisava ter chamado Saulo de irmão.
Ele não precisava ter chamado Saulo de irmão. Irmãos, eu penso que quando Ananias chegou, colocou suas mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, aquele homem deve ter chorado, se não exteriormente, o seu coração deve ter se derramado diante do Senhor. O quê? Eu, sendo considerado irmão, eu que até agora há pouco matava, perseguia, humilhava, mostrava força, mostrava poder. Quem sou eu? Quem sou eu, irmão? Ananias não precisava, mas ele o fez. Quanto isto deve ter acalentado o coração de Saulo. Irmãos, servos devem estar dispostos a manifestar graça. Ananias, cristãos em Damasco, o texto diz que logo ele estava com os cristãos em Damasco, permanecendo com eles. Ananias, cristãos em Damasco, seu João. É o chamado do Evangelho, o chamado para manifestar graça. Nem todo chamado é para notoriedade, como foi o de Saulo. Saulo se tornou notório, ele se tornou conhecido por todo o império. Ele se apresentou diante de reis, diante de grandes, aos olhos humanos, mas em todo chamado é chamado para notoriedade. Servos do Senhor, contudo, não se importam com isso. Servos do Senhor têm no coração um único desejo. Seu desejo é serem fiéis, é serem submissos ao soberano Senhor. Vamos orar? Eu quero que você fale com o soberano Senhor neste momento. Será que existe, meu irmão, uma área da sua vida na qual você tem resistido a obedecer? Meu irmão, não prossiga em desobediência. Não prossiga em desobediência. O que se espera do dispenseiro é que ele seja fiel ao Senhor em sua obediência. Se dobre diante do soberano. Se ele falou, obedeça. Não dê justificativas. Não procure racionalizar a coisa. Tire toda e qualquer auto-justificativa, auto-racionalização. E fala para Deus: Deus, até agora eu resisti, Senhor, o Senhor me perdoe. O tempo em que eu, sabendo orientações claras do Senhor para a vida cristã, eu resisti, eu desobedeci, eu quero obedecer o Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é soberano e que eu devo ser submisso. Existe algo, meu irmão, na sua vida. Saul, quando foi tentar se justificar diante de Samuel, ele disse: não, olha aqui, eu trouxe coisas boas, eu queria fazer algo bom para o Senhor. E Samuel disse: olha, o Senhor ele não tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, ele tem prazer em que se obedeça a sua palavra. O obedecer é o melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que gordura de carneiros. Obedeça ao Senhor, se mostre servo submisso, debaixo da autoridade do soberano Senhor. Se porventura em algum momento ou em algum ponto específico da sua vida você não tem um esclarecimento específico,
Você não tem todas as informações. Fale para Deus: Deus, eu confio no Senhor. Eu vou andar no escuro. Eu vou dar um passo no escuro. Mas eu confio que para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. O Senhor vai me conduzir no caminho da obediência. Procure manifestar graça, meu irmão. Procure manifestar graça. Faça além do trivial. Vá além do esperado. Surpreenda, porque Deus é um Deus que nos surpreende. E Ele quer que outros encontrem graça através da nossa vida.